Há 6 anos eu tinha uma marca que se chamava La Dolce Rita e que vendia kits para se fazerem bolos em casa. Eu decidi fazer um vídeo com um dos kits mais populares, que era o bolo arco-íris, para explicar como é que o kit funcionava. E esse foi o primeiro vídeo do canal e foi por causa desse vídeo que o canal começou e a partir daí surgiram os outros vídeos e os vídeos com as receitas. Hoje nem a marca nem os kits existem mais, mas o canal aqui continua. Esta semana celebraram-se os 6 anos desse vídeo e, portanto, acho que a ocasião merece um bolo. E que bolo melhor para fazer do que um bolo arco-íris, desta vez sem kit. Acho que é o bolo mais oportuno que se podia fazer. Para já porque vai ser a recriação do primeiro bolo do canal. Depois porque, apesar do arco-íris ter 7 cores, normalmente um bolo arco-íris leva 6 camadas. Como o canal faz 6 anos, é uma camada por ano. Além disso, e por coincidência, nesta época, os arco-íris ganharam um peso de mensagem de esperança, por isso este bolo vem mesmo a calhar. Espero que gostem de aprender a fazer. Bom, para fazer o bolo nós vamos precisar de uma massa de bolo neutra. Eu gosto de usar uma massa de bolo de claras, porque isso vai fazer com que a massa fique muito mais branca do que se usarmos ovos inteiros, não vai ter aquele amarelado da gema e vai contribuir para que as cores que vamos usar com os corantes para fazer cada cor de cada camada do bolo sobressaiam. Para o recheio do bolo arco-íris, as camadas e a cobertura, se quiserem fazer, eu prefiro usar um recheio branquinho. Eu acho que vai fazer um contraste mais bonito com as cores do arco-íris de dentro do bolo. Eu gosto de usar buttercream ou creme de manteiga porque tem uma estrutura bem firme e vai aguentar bem todas as camadas. E por último, vamos precisar de corantes. Eu, na verdade, já não uso corantes com muita frequência, aliás, até é raro, mas decidi fazer uma exceção para este bolo porque achei que a ocasião merecia. O ideal é usarem corantes em pasta ou em gel, porque eles são mais espessos, não vão alterar a consistência da massa do bolo e vão nos possibilitar que, usando menos quantidade, tenhamos umas cores mais vivas. Estes corantes vocês encontram em lojas de decoração de bolos, em lojas de pastelaria. Se procurarem no Google corantes em pasta, corantes em gel, vão encontrar vários sítios que vendem. Bom, agora que já tratámos aqui todas estas questões um bocadinho mais técnicas, vamos então à receita. Espreitem lá os ingredientes que nós vamos precisar para fazer este bolo de claras, que aliás é um bolo ótimo e que podem usar também para outras receitas. Antes de começar a fazer a massa do bolo propriamente dita, vamos deixar preparadas algumas coisas. Vamos juntar o fermento com a farinha e reservamos, e vamos também juntar a baunilha com o leite e vamos aquecer para o leite ficar morninho. Eu estou a usar baunilha para dar um sabor à massa do bolo, mas se quiserem podem não usar e fazer o bolo completamente neutro. Com a farinha e o leite preparados, vamos então arrancar com a massa do bolo e para isso numa tigela vamos colocar a manteiga amolecida e o açúcar e vamos bater bem com uma batedeira até que fique bem cremoso. É normal que se vá acumulando um pouco nas paredes da taça, então aí param a batedeira de vez em quando, raspam bem para incorporar no meio da taça e voltam a bater. Batam mais ou menos aí uns 3 a 5 minutos até esta mistura ficar cremosa. A esta mistura de manteiga e açúcar vamos adicionar a farinha e o fermento e o leite aquecido com a baunilha alternadamente. Começamos por colocar 1/3 da farinha e envolvemos bem e delicadamente. Eu vou fazer isto na batedeira, mas atenção que se fizerem na batedeira como eu, é para misturarem numa velocidade muito baixinha para não batermos demasiado a farinha, senão o nosso bolo corre o risco de ficar assim borrachudo. Quando já tivermos este terço da farinha incorporada, vamos juntar metade do leite, batemos mais um pouco para o leite se incorporar, juntamos mais 1/3 da farinha, o restante leite e, por fim, a última parte da farinha e envolvemos bem até termos uma massa uniforme. Por último, vamos bater as claras em castelo e vamos envolver as claras muito suavemente, delicadamente, à massa principal. Então colocam primeiro uma parte das claras, envolvem, já sabem aquele movimento sempre de baixo para cima e por fim as restantes claras e a vossa massa do bolo está pronta. Agora vamos então transformar esta massa numa massa de bolo arco-íris. O ideal é vocês pesarem a massa porque vão ter que dividir a massa em 6 partes iguais. Então eu tenho aqui
6 tigelinhas, vou dividir a massa nas 6 tigelinhas já pesada e agora vou dar cor a cada uma destas massas. Normalmente o bolo arco-íris faz então com 6 camadas, uma roxa ou lilás, a outra azul, outra verde, amarelo, laranja e vermelho ou rosa forte. Vocês não precisam de ter corantes de todas estas cores, basta que tenham 3 corantes de cores primárias: amarelo, vermelho e azul. Com estas 3 cores, vocês podem fazer as restantes. Eu, por acaso, tenho 4. Tenho amarelo, tenho vermelho, tenho verde e tenho azul. Para fazer a vermelha, coloco vermelho. Para fazer a amarela, coloco amarelo. Para fazer a laranja, coloco um pouco de amarelo e um pouco de vermelho. Para fazer a azul e a verde, coloco os respectivos corantes. E para fazer a roxa, vou colocar um pouco de azul e um pouco de vermelho. Aqui as quantidades de corante são um pouco relativas, sobretudo se estiverem a misturar cores. Vai depender muito do corante que estiverem a usar e do vosso gosto, quão intensas vão querer as vossas cores. Eu penso que terei usado mais ou menos entre 1/4 a meia colher de chá de corante para cada uma das minhas cores. E tenham atenção a uma coisa: quando estiverem a misturar os corantes na massa, façam-no delicadamente. Demora um bocadinho e precisam ter paciência, mas não convém baterem demasiado a massa. Nós estivemos a fazê-la tão delicadamente, não queremos agora tirar-lhe todo o ar. Agora chegou a parte de cozer a massa. Se quiserem fazer um bolo igualzinho ao meu, vocês vão precisar de formas de 16 cm. Se vocês não tiverem formas de 16 cm, vão ter de ajustar a quantidade da massa ao tamanho das formas que vocês têm. Eu, como sou uma sortuda, tenho 3 formas do mesmo tamanho, então eu vou cozer metade das minhas massas. Eu untei as formas com spray desmoldante e coloquei um disco de papel vegetal no fundo de cada forma. Vou colocar 3 das minhas massas nas minhas formas e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Vai demorar entre 15 a 20 minutos, vai depender obviamente dos vossos fornos e claro que estes tempos são relativos a este tamanho de forma. Como nós estamos a fazer camadas de bolo bem fininhas, vão cozer rápido. Podem esperar 15 a 20 minutinhos, que é o tempo das primeiras cozerem, eu retirar do forno, desmoldar, lavar as formas, voltar a untar e colocar as restantes 3 massas para elas cozerem e ter as minhas massas terminadas. Isto não vai ser o caso se vocês só tiverem uma forma. Aí provavelmente o que eu vos aconselho a fazer, apesar de ser um trabalho mais longo, é fazerem metade da receita, cozerem 3 camadas e depois fazerem a outra metade da receita e cozerem as outras 3 camadas. Vão ajustando mais ou menos este processo consoante o número de formas que vocês têm. Outra ideia que eu vos deixo é procurarem, porque existem em vários supermercados umas forminhas descartáveis de alumínio que podem usar para cozerem mais do que uma camada. E ainda, se não se quiserem dar ao trabalho de fazer camadas de bolo, podem na mesma fazer a massa, dividi-la em 6 cores e cozer este bolo como se fosse um bolo mármore com as 6 camadas de cor. Não vai ter o impacto das 6 camadas separadas, mas visualmente também fica bastante engraçado. Agora que já temos as nossas 6 camadas de bolo cozidas e arrefecidas, eu vou só apará-las um pouquinho na parte de cima, só para garantir que elas assentam bem direitinhas umas nas outras. Tenho aqui também o meu buttercream, o meu creme de manteiga, que é tal e qual esta receita que eu já vos ensinei aqui, portanto vão lá ver esse vídeo, aquela quantidade. Façam o creme quando já tiverem tudo prontinho para montar o bolo. Eu vou juntar um pouco de baunilha ao creme também para dar um pouquinho de sabor. E agora então, com o meu creme e as minhas 6 camadas, vou começar a montar o bolo. Eu vou começar a montar o bolo num disco de cartão, que é mais fácil depois para manipular o bolo para o prato. Vou colocar um pouquinho de creme de manteiga para agarrar a minha primeira camada. Vou começar por colocar a camada roxa e vou colocar um pouco de creme de manteiga. Vou-vos deixar aqui outra sugestão, e isto vale para qualquer bolo que leve camadas. Visualmente fica bastante bonito se todas as camadas de recheio forem iguais. Vocês podem pesar a quantidade de creme que colocam entre cada camada, ou se quiserem podem medir com uma colher de servir gelados, porque assim vai ter o mesmo volume. É o que eu vou fazer. Vou colocar então uma porção do creme, espalho, não é preciso que fique muito alto, senão também vai ficar enjoativo. Que tenha aí mais ou menos meio centímetro de espessura é o ideal para mim. E vou fazendo isso até terminar o meu bolo. Agora sigo com a camada azul, depois mais creme, depois a camada verde, mais creme, a camada amarela, a camada laranja e termino com a camada vermelha.
Agora que temos o nosso bolo feitinho, vocês podem optar por vários estilos de decoração. Podem inclusive deixá-lo assim, naked, sem nenhuma decoração, mas eu desta vez optei por cobri-lo totalmente. Então, eu vou pôr mais um pouco de creme e vou espalhar bem o creme por todo o bolo para tapar ali as imperfeiçõezinhas dos lados, pressionando o creme mesmo naquela parte onde as duas camadas se juntam e fica ali mais abaulado. E quando já tiver o meu creme todo uniforme numa camada fininha, eu levo ao frigorífico mais ou menos em uma meia hora, que é para este creme solidificar um pouquinho, que é para depois, quando eu colocar o restante creme, não correr o risco de ter migalhinhas de bolo que venham atrás do creme e que sujem a minha cobertura por fora. Passada então meia hora, retiro o bolo do frigorífico, já o vou colocar num prato. Eu vou optar por tirar o cartão de baixo, que é para o bolo depois, quando cortar, não ter lá cartão, e agora venho com o restante creme e coloco por cima, alisando o mais que conseguir. Vocês alisem consoante a vossa paciência. Assim que eu estiver satisfeita com o meu alisamento, vou colocar no frigorífico. Antes de comerem, deixem-no no frigorífico pelo menos 1 a 2 horas, que é para o creme ter tempo de firmar e saírem assim umas fatias bem bonitas. Na altura de servir, podem-no decorar como quiserem. Como eu acho que o bolo arco-íris já é tão bonito lá por dentro e tem um impacto visual tão forte quando se corta uma fatia, eu não gosto que ele tenha uma decoração muito berrante por fora. Eu tenho aqui uns Smarties pequeninos coloridos e eu vou só fazer um rebordezinho com esses Smarties, tanto no topo do bolo como na base, e depois tenho aqui um cake topper com as cores do arco-íris e vou colocá-lo no bolo e está o meu bolo arco-íris prontinho. E agora chegou o grande momento de cortar uma fatia e de vermos lá por dentro todas estas camadinhas coloridas. É sem dúvida um bolo muito chamativo e que de certeza vai fazer a alegria das vossas festas. Além disso, o bolo é ótimo, a textura do bolo é ótima, o creme é ótimo e, portanto, não só ficam aqui com a ideia de fazer este bolo lindo, como também podem pegar nesta ideia para fazer outros bolos em camadas deste género, mesmo que não sejam arco-íris. E agora vou comer aqui, não vou conseguir comer uma fatia inteira. 2 a 2, pronto. Mesmo que não queiram fazer o bolo arco-íris, façam este bolinho que é tão maciozinho, tão bom. Espero que a vossa semana seja tão colorida como este bolo e vemo-nos na próxima quinta-feira com uma nova receita. Tchau!